Ora então, vamos entender o que é que são categorias de bug. Se não sabes o que é um bug, se não conheces a sua origem, se tens curiosidade sobre isso, visita um vídeo que eu já tenho gravado sobre esta temática, a parte 1, que eu também vou deixar na descrição deste vídeo o link direto para o mesmo, mas eu aproveitei nesse vídeo, que é um bocadinho mais curto, para te explicar a origem do termo bug, o que é que isso significa para nós, testers, e também para pessoas que trabalham numa equipa de desenvolvimento de software. Mas no vídeo de hoje e neste vídeo de agora vamos falar em específico de algumas das categorias mais conhecidas e mais identificadas e mais utilizadas na área de desenvolvimento de software e conhecidas também pelos testers. Olá, eu sou Patrícia Duarte Mateus, sou criadora do projeto AQA Portuguesa, que se encontra disponível através do Instagram, do YouTube e do Spotify. Se ainda não conheces, se não és subscritor ou subscritora, se não tiveste ainda contacto com as outras plataformas para além do YouTube, sugiro-te e convido-te que visites o Instagram, AQA Portuguesa, e o Spotify, a playlist AQA Portuguesa Podcast, onde encontras bastantes conteúdos, onde encontras bastantes publicações que são disponíveis que estão disponíveis e que são disponibilizadas frequentemente ao longo da semana. Aqui no YouTube, se ainda não és subscritor ou subscritora do canal, convido desde já, basta clicares aqui em baixo, ativares as notificações e ficarás então a saber todas as vezes que eu publicar um vídeo novo. Mas então, Patrícia, o que é que são isso de categorias de bugs? Categorias de bugs são as formas que nós conseguimos criar e usar para categorizar e identificar determinados padrões de bugs, determinadas áreas de problemas, determinadas recorrências e frequências de determinado assunto. E nós, ao conseguirmos identificar as categorias dos mesmos, conseguimos perceber, por exemplo, quando temos que fazer uma análise de áreas com maior erro, quando precisamos de fazer uma análise de melhorias, perceber então onde é que temos que focar mais tempo, onde é que temos que focar mais atenção, onde é que tem que ser dada mais especificidade, se calhar existe alguma coisa em falta. Portanto, nós, ao categorizarmos, conseguimos fazer também este estudo. Mas então, falando sobre as categorias em si, eu vou utilizar aqui o meu auxiliar de memória para não me esquecer das principais e também para conseguir explicar-te da melhor forma sobre as mesmas. Começamos então pelos erros mais comuns, que são os erros funcionais, os bugs funcionais. E o que é isto de erros ou bugs funcionais? São erros que são detectados quando o software não funciona da forma que é esperada. Portanto, de funcional vem mesmo de funcionalidade. E o que é que isto significa então? De qual é que é a origem e de onde é que advém estes erros? Pode, por exemplo, ter existido uma incorreta recolha dos requisitos por parte do Business Analyst. E isto faz com que, quando os developers e quando nós testamos o software, tenhamos testado de determinada forma que não é efetivamente aquela que o utilizador queria. Portanto, temos aqui um problema na funcionalidade. Ou poderemos até ter implementado, o utilizador ter identificado tudo aquilo que queria, a recolha desses requisitos ter sido feita com sucesso. Mas o programador, quando teve acesso a essa documentação, decidiu implementar da forma que mais lhe aprazia, da forma que ele entendeu ou que ela entendeu que deveria ser feito. E depois, o que é que acontece? Quando vamos testar, isto afinal não está implementado da forma que é esperado e temos aqui um erro de funcionalidade. São assim estes os problemas e os erros, os bugs funcionais. Uma categoria. Depois temos também os bugs de UI UX. O que é que significa UI UX desde já? UI significa User Interface ou então interface de utilizador, interface gráfica. E o que é isto? É aquilo que nós utilizamos. É a forma através da qual nós temos acesso e contacto ao produto, ao software, ao programa. UX significa User Experience ou experiência do utilizador. E é então
a forma como o utilizador percepciona aquilo que está a utilizar, aquilo que está a ver. E estes problemas são normalmente relacionados com cores, com design, com os quadros que não estão alinhados, com os botões que não estão a funcionar da forma que é esperado ou que não foram implementados da forma que é esperado. Pode ser, por exemplo, uma navegação confusa quando nós clicamos em botões e depois as páginas andam, nós movimentamos de umas páginas para as outras e acaba por ser confuso, nós não conseguimos entender efetivamente o correto flow, portanto, a correta sequência. Isto são problemas de interface gráfica e de experiência do utilizador. Portanto, segunda categoria, bugs de UI UX. Terceira categoria, bugs de desempenho. E o que é que isto advém? Pelo seu nome, desde já percebemos que tem a ver com o desempenho do software. Mas, Patrícia, então mas temos bugs funcionais e bugs de desempenho? Então, mas acaba por não ser a mesma coisa? Não. Porque os bugs de desempenho podem ser aqueles relacionados, por exemplo, com a velocidade que nós conseguimos aceder a determinadas páginas, com a capacidade de resposta dos servidores. E pode ter também a ver com a utilização dos recursos do software. Quantos de nós não nos aborrecemos já com a internet que não chega a casa de forma rápida como nós contratamos com o provedor de internet? E o que é um problema de desempenho? Ou então nós queremos utilizar o nosso software com os recursos o máximo possível, mas existem áreas bloqueadas, existem áreas que não estão desenhadas, construídas, desenvolvidas da forma correta, portanto o desempenho do software não vai ser rápido, eficiente, eficaz, como era esperado. São estes então, assim de forma geral, os problemas de desempenho mais conhecidos. Portanto, terceira categoria, bugs de desempenho. Vamos para outra que é também muito conhecida de o utilizador comum e nós às vezes podemos até identificar ou associar a erros de UI UX, portanto, de User Interface e User Experience, que são os erros de compatibilidade. Como assim compatibilidade, Patrícia? O que software tem a ver com compatível? Pois é, estes são erros que acontecem quando nós desenvolvemos um software que funciona, por exemplo, muito bem no meu telemóvel, mas no telemóvel do vizinho já não funciona tão bem. Mas estava dito, escrito e estava confirmado que aquele software era possível ser utilizado no meu telemóvel e no telemóvel do vizinho. Então, não funciona, significa então que temos um problema, que temos aqui um erro de compatibilidade. E esses erros podem acontecer porque não foram testados os dispositivos corretos, várias gamas de telemóveis, com sistemas operativos diferentes, com velocidades de internet diferentes, não foram testados computadores diferentes, de diferentes provedores, de diferentes criadores de computador, porque o hardware, portanto, aquilo que nós temos contacto nos computadores, acaba por ser diferente e isso também pode criar problemas de compatibilidade e muitas vezes estes problemas são esquecidos quando nós desenhamos planos de teste, quando nós desenhamos casos de teste, quando analisamos e acabam por ficar aqui um bocadinho também a par com os erros de UI UX, portanto muitas vezes andam aqui coladinhos os problemas de desempenho, os problemas de UI UX e também os problemas de compatibilidade e os problemas de UI UX. Portanto, mais outra categoria, bugs de compatibilidade. Seguimos para os próximos, que são os erros que mais nos preocupam, queiramos, quer não, são aqueles que mexem com as nossas coisas mais pessoais.
os erros de segurança, as vulnerabilidades de segurança. Quando nós instalamos um software nos nossos telemóveis, nos nossos computadores, nós acreditamos que os mesmos foram testados eximiamente e de forma mais rigorosa possível, de forma a que os nossos dados estejam protegidos. Por exemplo, é inconcebível que nós utilizemos uma aplicação de acesso às nossas contas bancárias e que a mesma seja alvo de um ataque por problemas de segurança. Nós não estamos à espera que isso aconteça porque nós confiamos que foi desenvolvido de forma correta e que foi testada da forma correta. Mas às vezes há coisas que falham e os bugs de segurança são mais comuns do que aquilo que nós esperávamos, do que aquilo que nós desejávamos. É assim também uma categoria muito frequente, os bugs de segurança. Temos outra categoria também muito conhecida, que são os bugs de regressão. Não estou a perceber, Patrícia, como assim bugs de regressão? O que é que isso tem a ver com aquilo que eu estou a utilizar neste momento? Os bugs de regressão são aqueles que são identificados quando entra uma nova versão de um software, de um produto para testes, portanto, quando é disponibilizada uma nova versão, e a versão anterior que estava a ser implementada não é validada se as áreas que não foram alteradas, que não foram mexidas usando os termos comuns, foram validadas. Ou seja, imaginemos que eu tenho aqui este componente, esta caixinha, e eu quero acrescentar este cabo novo. O que é que, à partida, eu tenho que fazer? Testar se o cabo novo está a funcionar, se é rápido, se liga, se o computador reconhece. Mas eu não vou testar isto que está para trás. E isto são os testes de regressão que têm que ser feitos. Não é só dizer que o novo cabo funciona, mas sim que ele funciona ligado aqui à caixa, mas nós temos que garantir que toda a funcionalidade da caixa que anteriormente estava a funcionar, que se mantém. Esta também é uma falha muito, muito comum, os erros de regressão, os erros encontrados após serem introduzidas novas funcionalidades. Portanto, não era suposto aquilo ter sido alterado, mas direto ou indiretamente acabou por ser mexido, por ser alterado ou por ser impactado pelas alterações e podem não ser identificados esses problemas ou então são identificados durante esse momento de regressão. Portanto, mais outra categoria, estamos quase aqui a aproximar-nos do final, mas mais outra categoria também bastante comum, os erros de regressão. Outra categoria que muitas vezes nós que trabalhamos em software, principalmente os softwares online, nos esquecemos são erros e bugs de localização e internacionalização. O que é que isto quer dizer? Então, mas vocês, quando desenvolvem software, sabem que são para diferentes países. Sabemos. Mas às vezes nós esquecemos. Ou às vezes os programadores esquecem-se. Ou às vezes não estamos conscientes de todas as localizações em que aqueles softwares vão funcionar. Um erro muito comum que acontece com este problema de localização ou de internacionalização são as mudanças de hora. Quando acontecem mudanças de hora e os softwares são utilizados em diferentes referências geográficas ou localizações geográficas, nós temos que garantir que, por na localização A ter sido alterado a hora, ter acontecido uma alteração de hora, o funcionamento daquela localização A continua bem e a localização A integrada com a B, que não teve uma alteração de hora, continua a funcionar bem. Portanto, existe uma correta interpretação dos dados que são transmitidos, embora as horas sejam diferentes, embora as localizações sejam diferentes, e por vezes isto é esquecido e é muito importante e existem depois erros reportados muitas vezes já em produção, portanto, pelos utilizadores finais, sobre estas falhas de localização e internacionalização. Portanto, aqui mais outra categoria bastante comum. E para o final, deixo-te aquela que se calhar tu vais achar mais estranha, que
Parece não ter nada a ver com software, mas é a origem de todo o software, que são os bugs de documentação. Sim, nós também encontramos bugs em texto. Nós encontramos bugs e problemas em documentação. Nós encontramos bugs e problemas em documentos funcionais, em documentos técnicos. E é através dessa prévia identificação de problemas que nós conseguimos poupar e agilizar muito do desenvolvimento que é feito depois. Porque ao termos essa análise, ao termos essa identificação de falhas, conseguimos poupar tempo à frente, conseguimos perceber erros que podem acontecer ou não, podemos ter uma visão, perspectiva, uma abrangência maior sobre o produto que vai ser desenvolvido. Portanto, é muito importante nós lermos, analisarmos a documentação e reportarmos problemas em documentação e categorizá-los dessa forma. Portanto, é um bocadinho estranho nós dizermos que então, mas nós estamos a testar, é só clicar em botões, mas não. Os testes vêm muito antes de só clicar em botões. Vêm desde a documentação e faz parte das nossas tarefas como testers, como agentes de qualidade de software, de testar logo desde início, logo desde o princípio. Portanto, identificar estes problemas, identificar estes erros, seja ele da categoria que for, é essencial, crucial para que possamos e consigamos entregar um produto, um software, um serviço de qualidade ao utilizador final. E como é que nós encontramos estes erros, estes bugs? Através de diferentes formas, aplicando técnicas de teste, metodologias de teste, utilizando diferentes abordagens, diferentes perspectivas, também com o nosso background e com a nossa experiência, conseguimos otimizar e conseguimos criar planos de teste e conseguimos estar atentos a outros problemas. Há um vídeo aqui também disponível no canal em que eu falei e dei a minha opinião sobre aquela dúvida que é frequente termos, que é, então, mas eu não sou master em encontrar problemas, eu estou a encontrar problemas que já foram encontrados e nós encontramos problemas novos é também do nosso background, é do nosso conhecimento, é do contacto que nós temos com as outras pessoas. Portanto, os bugs podem ser vários. Eu aqui só falei de algumas categorias, das mais comuns e mais frequentes, ou então daquelas que são mais esquecidas, mas existem muitas mais. Podes até deixar em comentário as categorias que tu mais encontras problemas nos softwares que tu testas diariamente, ou das pessoas que tu acompanhas e que tu ouves, ou tu como developer, se também tens esse conhecimento, quais é que são as áreas em que costuma ter mais problemas, deixa também aqui escrito que vou gostar de saber essa tua perspectiva. Espero que tenhas gostado de mais este vídeo. Se existir ainda mais alguma dúvida sobre bugs, se quiseres que eu entre em pormenor com outra área sobre outras categorias ou a falar dos métodos, metodologias que existem para testar software e para encontrar estes bugs, deixa aqui nos comentários, partilha este vídeo com quem tu achas que terá valor acrescentado com a informação que eu aqui partilho. Não te esqueças de subscrever aqui o canal, de me seguir no Instagram, de ouvir também o podcast da QA Portuguesa. Obrigada e até ao próximo vídeo.